Uma pequena mendiga entra em uma joalheria de luxo, segurando um colar nas mãos. Ela está apreensiva e com muito medo. Ela chega até o balcão e pergunta para o homem do outro lado, que era o dono da joalheria. Tio, compra o meu colar? Preciso de dinheiro, por favor, implorou a mendiga ao milionário respeitado da cidade. Ele ignora a menina e manda ela sair da loja. Mas quando ela abre o medalhão do colar, o milionário vê uma foto antiga e chia. Ao perceber quem estava na foto, ele desmaia imediatamente. O tic-tac do relógio suíço ecoava pela suntuosa joalheria como um martelo batendo no peito de Armando Silveira. Aos 59 anos, suas mãos calejadas pelo manuseio de metais preciosos tremulavam imperceptivelmente enquanto ajustava um colar de diamantes no mostruário principal. O reflexo distorcido no vidro mostrava um homem de ombros curvados, cabelos grisalhos penteados com precisão militar e olhos que carregavam o peso de uma década de solidão. A joalheria Silveira Filhos, um nome que há muito perdera seu significado, resplandecia sob as luzes halógenas. Cristais de Murano pendiam do teto altíssimo, criando arco-íris que dançavam sobre as paredes revestidas de mármore Carrara. Era um templo do luxo, mas para Armando havia se tornado uma prisão dourada, onde cada peça exposta sussurrava lembranças dolorosas de Helena, sua amada esposa, falecida há 10 longos anos. Dona Irene, sua fiel funcionária de cabelos prateados e sorriso maternal, organizava discretamente as alianças de casamento, lançando olhares preocupados em direção ao patrão. Ela conhecera Helena quando ainda era jovem e vibrante, testemunhara o amor profundo que unia o casal. E agora observava com tristeza como Armando se deixava consumir pela melancolia, transformando-se numa versão sombria do homem que um dia fora. O sino da porta tilintou suavemente, anunciando a entrada de uma figura que destoava completamente do ambiente opulento. Uma menininha de aproximadamente 6 anos, com vestidinho de algodão desbotado e pés descalços, cobertos pela poeira das ruas, hesitou na entrada. Seus olhos castanhos, grandes como 2 moedas antigas, percorreram nervosamente as vitrines reluzentes antes de pousarem em Armando. Marina, embora ele ainda não soubesse seu nome, apertou contra o peito um objeto pequeno e aparentemente sem valor. Suas mãozinhas tremiam, não apenas pelo frio que entrava pela porta entreaberta, mas pelo desespero que a trouxera até ali. O contraste era gritante. A criança franzina e assustada em meio ao esplendor de pedras preciosas que custavam mais do que ela poderia imaginar em sua curta existência. Tio. Sua voz saiu como um sussurro embargado. O senhor compra meu colar? Preciso de muito dinheiro. Armando ergueu os olhos lentamente, irritação transparecendo em seu semblante austero. Mais uma pedinte, pensou com amargura. A cidade estava cheia de crianças sendo usadas por adultos sem escrúpulos para despertar a piedade alheia. Seus dedos tamborilaram impacientes sobre o balcão de mogno enquanto observava a pequena figura que ousara interromper sua rotina meticulosamente ordenada. Dona Irene chamou secamente. Sem desviar o olhar da menina, acompanhe a criança até a saída, por favor. A funcionária aproximou-se com gentileza, estendendo a mão para Marina. Venha, querida, vamos sair daqui. Mas havia algo no desespero genuíno dos olhos da criança que a fez hesitar. Um sexto sentido maternal alertava que aquela não era uma situação comum. Marina recuou, apertando ainda mais o objeto contra o peito. Por favor, tio, minha mãe está muito doente. O médico disse que ela precisa de remédio caro, senão... Sua voz embargou, lágrimas brotando e escorrendo pelas bochechas sujas. Foi então que aconteceu. Num gesto de puro desespero,
a menina abriu o que segurava nas mãos. Um antigo medalhão de ouro, simples, mas bem conservado. Dentro dele, uma pequena fotografia amarelada pelo tempo. Armando lançou um olhar casual, esperando ver a imagem de algum parente desconhecido que justificaria sua recusa educada, porém firme. O mundo parou. A respiração se prendeu em sua garganta, como se alguém tivesse sugado todo o ar da joalheria. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como o mármore das paredes. Ali, sorrindo eternamente naquela foto desbotada, estava Helena, sua Helena, jovem, radiante, exatamente como ela era quando se conheceram 40 anos atrás, usando o mesmo vestido florido do primeiro encontro. As pernas de Armando cederam. O chão de mármore subiu vertiginosamente em sua direção, enquanto tudo escurecia ao redor. A última imagem que viu antes de desmaiar foi o rosto assustado de Marina, seus olhos arregalados refletindo a mesma confusão que agora dominava seu coração despedaçado. O cheiro de éter e álcool medicinal penetrou lentamente na consciência de Armando, misturando-se ao aroma familiar de lavanda que Dona Irene sempre carregava consigo. Seus olhos se abriram devagar, focalizando primeiro o teto trabalhado da joalheria, depois o rosto preocupado da funcionária que se debruçava sobre ele com um frasco de sais aromáticos nas mãos. Senhor Armando, graças a Deus, o senhor nos deu um susto terrível, murmurou Dona Irene, ajudando-o a se sentar no chão frio. Fique quieto, não se levante ainda. A memória voltou como uma avalanche. O medalhão, a foto, Helena sorrindo através dos anos, como se o tempo não tivesse passado. Armando girou a cabeça freneticamente, procurando pela menina, e a encontrou encolhida junto ao balcão principal, o medalhão ainda aberto em suas pequenas mãos trêmulas. Marina observava o homem estranho com uma mistura de medo e preocupação genuína. A foto, Armando sussurrou com a voz rouca, estendendo uma mão trêmula em direção ao medalhão. Onde você conseguiu essa foto? Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão, deixando rastros limpos em suas bochechas sujas. Era da vovó Helena. Mamãe disse que a vovó era muito bonita e muito boa. Sua voz infantil carregava uma reverência tocante ao falar da avó que nunca conhecera. O nome atingiu Armando como um segundo golpe. Helena, sua Helena havia sido avó. Isso significava que Clara, sua filha Clara, que saíra de casa há quase uma década após uma discussão amarga, estava viva. E tinha uma filha. Sua neta estava ali, diante dele, pedindo ajuda com a mesma determinação corajosa que reconhecia no temperamento da própria Clara. Sua mãe. Armando tentou controlar o tremor na voz. Qual é o nome dela? Clara, respondeu Marina simplesmente. Clara Marina Silva, mamãe está muito doente. O doutor Alencar disse que ela precisa de remédio muito caro, senão ela vai... A criança não conseguiu terminar a frase, o medo estrangulando suas palavras. Dona Irene observava a cena com crescente compreensão. Ela conhecia a história da briga entre Armando e Clara. Havia testemunhado a dor silenciosa do patrão durante todos esses anos. Discretamente, ela afastou os outros funcionários, criando um espaço de privacidade para aquele momento extraordinário. Armando conseguiu se levantar, as pernas ainda vacilantes. Aproximou-se de Marina, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. De perto, podia ver claramente os traços familiares. O formato do rosto era de Clara, mas os olhos, aqueles olhos expressivos, eram exatamente como os de Helena quando jovem. Marina, ele disse suavemente, experimentando o nome nos lábios. Onde sua mãe está agora? Em casa. Ela não consegue se levantar da cama há muitos dias. A vizinha, Dona Lourdes, está cuidando dela enquanto eu saí
para tentar conseguir dinheiro. Marina fechou o medalhão com cuidado reverente. A mamãe não sabe que eu peguei o colar dela. Ela vai ficar brava, mas eu não sabia mais o que fazer. O coração de Armando se partiu ao imaginar Clara doente, sozinha, lutando para sobreviver em condições que ele nem conseguia visualizar. A filha orgulhosa, que um dia declarara preferir passar necessidade a aceitar sua ajuda, estava agora numa situação desesperadora, dependendo da coragem de uma criança de 6 anos. "Quanto o médico disse que precisa?" perguntou. Já calculando mentalmente quanto dinheiro tinha disponível imediatamente. R$ 15.000, respondeu Marina com a precisão de quem decorara cada centavo necessário. "Para o primeiro tratamento, depois vai precisar de mais." Armando engoliu em seco. Era muito dinheiro, mas não representava nem 1/10 do que ele movimentava mensalmente na joalheria. Para ele, seria apenas um cheque a mais. Para Clara e Marina, significava a diferença entre a vida e a morte. Dona Irene chamou, a voz agora firme e decidida. "Prepare R$ 15.000 do cofre, em espécie." "Senhor Armando," a funcionária hesitou, preocupada com a impulsividade da decisão. "Faça isso, por favor," ele repetiu. Depois voltou-se para Marina. "Você vai me levar até sua mãe, agora." Marina piscou surpresa. O senhor vai mesmo ajudar?" "Vou ajudar," Armando confirmou, sentindo algo despertar em seu peito depois de anos de dormência. "Mas primeiro preciso ver Clara. Preciso saber como ela está." A menina assentiu vigorosamente, um sorriso tímido iluminando seu rosto pela primeira vez desde que entrara na joalheria. Enquanto Dona Irene preparava o dinheiro, Armando observou Marina, guardando cuidadosamente o medalhão numa pequena bolsinha de pano amarrada à cintura. Naquele gesto simples, ele viu Helena novamente. A mesma delicadeza, o mesmo cuidado com as coisas que importavam verdadeiramente. A mesma força silenciosa que o havia conquistado décadas atrás e que agora ressurgia através da bisneta que ela jamais conhecera. O destino, pensou Armando, tinha formas misteriosas de corrigir os erros do passado. O táxi serpenteava pelas ruas cada vez mais estreitas da periferia, deixando para trás os prédios elegantes do centro da cidade. Armando observava pela janela a paisagem urbana se transformar gradualmente. As lojas sofisticadas davam lugar a pequenos comércios. As calçadas largas se estreitavam e o asfalto liso cedia espaço ao paralelepípedo irregular. Marina, sentada ao seu lado, apontava direções com a familiaridade de quem conhecia cada esquina daquele labirinto de vielas. "É ali, tio", disse ela, indicando uma construção baixa de tijolos aparentes, com pequenas janelas protegidas por grades enferrujadas. A casa amarela, com a porta azul. O motorista hesitou, claramente desconfortável com o bairro. Mas Armando o instruiu a parar. Ao descer do veículo, foi atingido por uma mistura de odores. Comida sendo preparada, roupa secando no varal e algo mais sutil, o cheiro da pobreza digna, daqueles que lutam diariamente para manter a cabeça erguida, apesar das circunstâncias. Marina o guiou através de um corredor estreito que levava aos fundos da propriedade, onde ficavam os quartos alugados. Seus pés descalços conheciam cada pedra solta, cada buraco que deveria ser evitado. Armando tentava não demonstrar o choque que sentia ao constatar onde sua filha havia chegado a viver. Dona Lourdes. Marina chamou baixinho, batendo na porta vizinha. Trouxe um senhor para ver a mamãe. Uma mulher negra de meia idade, com cabelos presos num lenço colorido e aventais manchados, apareceu na porta. Seus olhos perspicazes examinaram Armando da cabeça aos pés, notando o terno caro, o relógio dourado,
os sapatos de couro italiano. Sua expressão era de desconfiança misturada com curiosidade. "Quem é o senhor?" perguntou diretamente, colocando-se protetivamente entre Armando e a porta do quarto onde Clara descansava. Sou o pai de Clara", Armando respondeu, a voz embargada pela emoção. "Não nos vemos há muito tempo." Dona Lourdes franziu o senho. "O pai?" Clara nunca falou de pai nenhum. Sempre disse que não tinha família. "Tivemos uma briga", Armando admitiu com dificuldade. "E uma briga terrível. Mas agora Marina me procurou e eu vim ajudar." A vizinha observou Marina, que confirmou com um aceno da cabeça. "É verdade, Dona Lourdes. Ele vai ajudar a mamãe a ficar boa." Ainda relutante, Dona Lourdes abriu a porta. "Ela está muito fraca. Não agite ela, ouviu?" O quarto era pequeno, talvez 10 metros quadrados, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma mesinha de plástico, 2 cadeiras e um armário de compensado. A janela minúscula deixava entrar um feixe de luz dourada que iluminava a figura frágil deitada na cama. Clara estava irreconhecível. A jovem robusta e determinada que um dia enfrentara o pai com palavras duras havia se transformado numa mulher esquálida, de cabelos escuros grudados no rosto suado pela febre. Seus olhos, antes brilhantes de indignação, agora pareciam vidrados, perdidos em algum lugar entre a consciência e o delírio. "Clara", Armando sussurrou, aproximando-se devagar da cama. "Minha filha." Os olhos dela se moveram lentamente, tentando focar no rosto que se inclinava sobre ela. Por um momento, houve apenas confusão, como se ela não conseguisse processar a presença daquela figura do passado. Então, gradualmente, o reconhecimento se instalou. "Pai?" Sua voz saiu como um fio de ar. "Não, não pode ser." "Sou eu, Clara. Vim assim que soube que você estava doente." Lágrimas começaram a escorrer pelas faces pálidas de Clara. "Você não deveria estar aqui. Eu disse coisas terríveis." "Shh!" Armando segurou delicadamente a mão esquelética da filha. "Isso não importa mais. O que importa é que você fique boa." Marina se aproximou da cama, pegando a outra mão da mãe. "Mamãe, o vovô vai pagar o remédio. O doutor Alencar disse que você vai ficar boa." Clara tentou se sentar, mas a fraqueza a venceu. Não posso aceitar. Não depois de tudo." "Você pode e vai aceitar", Armando disse com firmeza, mas sem rispidez. "Por Marina, por você, por todos os anos que perdemos." Dona Lourdes observava a cena emocionada, limpando os olhos com a ponta do avental. "Essa menina tem rezado todo santo dia para que algum milagre acontecesse. Acho que as orações dela foram atendidas." Armando olhou ao redor do quarto. Notando os desenhos de Marina colados na parede, alguns brinquedos improvisados, um paninho com restos de comida na mesinha, era um lar construído com amor, mas marcado pela privação. "Vamos sair daqui", ele disse suavemente. "Vou levar vocês para um lugar melhor, onde Clara possa se tratar adequadamente." "Não", Clara murmurou com um resto de teimosia. "Não vou ser um fardo para você novamente." "Você nunca foi um fardo", Armando respondeu, sentindo o peso de uma década de mal-entendidos. "Eu é que fui um pai orgulhoso demais para entender o que realmente importava." Marina segurou as mãos dos dois, unindo-as. "Vovô, mamãe, vocês não podem mais brigar. Eu preciso dos dois." Naquele momento, no quarto minúsculo e abafado, algo se curou no coração de Armando. Não seria fácil e ainda havia muito a ser resolvido, mas sua família estava reunida novamente. Dr. Alencar chegou ao quarto 2 horas depois, precedido pelo som de seus sapatos de couro batendo no corredor estreito.
Era um homem de estatura mediana, barba grisalha bem aparada e olhos pequenos que pareciam calcular o valor de tudo que viam. Sua maleta de couro preto e o jaleco branco impecável contrastavam com o ambiente humilde, criando uma aura de autoridade que ele claramente cultivava. "Então, Clara", disse ao entrar, mal notando a presença de Armando, "como está se sentindo hoje?" "Espero que não tenha se agitado muito." Marina correu para se esconder atrás do avô, intimidada pela presença imponente do médico. Clara tentou se endireitar na cama, claramente desconfortável. "Doutor, este é meu pai", ela disse fracamente. Ele quer ajudar com o tratamento." Dr. de Alencar finalmente voltou sua atenção para Armando, seus olhos estreitando-se ligeiramente ao avaliar o homem bem vestido. Um sorriso frio se desenhou em seus lábios, o sorriso de quem acabara de encontrar uma fonte mais rica de recursos. "Ah, que surpresa agradável!" disse, estendendo uma mão que Armando apertou sem entusiasmo. "Doutor Henrique Alencar, especialista em doenças raras. Sua filha tem uma condição muito séria, senhor." "Armando Silveira, que tipo de condição?" O médico abriu sua maleta com movimentos teatrais, retirando diversos frascos de medicamentos e um estetoscópio caro. "Uma síndrome neurológica degenerativa muito rara. Sem o tratamento adequado, Clara tem no máximo algumas semanas." Armando sentiu um frio na espinha. "Algumas semanas? Infelizmente, sim. Mas felizmente para Clara, eu desenvolvi um protocolo experimental que tem mostrado resultados promissores." Dr. Alencar pausou dramaticamente. "Claro que é um tratamento caro, muito caro." "Quanto?" Armando perguntou diretamente. "Para a primeira fase, R$ 15.000, mas o tratamento completo, bem, estamos falando de pelo menos R$ 50.000 ao longo dos próximos meses." Dona Lourdes, que observava da porta, fez uma expressão de incredulidade. Era mais dinheiro do que ela via em anos de trabalho. "E se não for feito esse tratamento específico?" Armando questionou, algo no tom do médico o incomodando. "Morte certa", Dr. Alencar respondeu secamente, começando a examinar Clara com gestos bruscos. "Clara, abra a boca. Respire fundo. Sim, a deterioração está acelerada. Precisamos começar imediatamente a próxima fase." Clara gemeu de dor quando o médico pressionou determinado ponto em seu abdômen. Marina se agarrou mais forte na calça de Armando, seus pequenos punhos tremendo. "Doutor", Armando interviu. "Seria possível uma segunda opinião? Talvez um especialista em hospital público?" "Doutor." Alencar se endireitou bruscamente, seu rosto assumindo uma expressão de ofensa. "Senhor Silveira, com todo respeito, se quisesse que sua filha morresse, bastaria levá-la para um hospital público. Eles não têm nem conhecimento nem recursos para tratar uma condição tão específica. Mas uma segunda opinião nunca faz mal." "Faz sim!" O médico explodiu. Depois, controlou o tom. "Qualquer interrupção no protocolo que estabeleci pode ser fatal. Clara está numa fase crítica. Cada dia perdido é um dia a menos de vida." Clara tentou falar, mas uma tosse violenta a interrompeu. Dr. Alencar imediatamente preparou uma seringa com um líquido transparente. "Este é o medicamento da fase 2, explicou, aplicando a injeção no braço esquálido de Clara. "Custou caro importar da Suíça, mas é nossa única esperança." Armando observou atentamente. Algo no comportamento do médico não parecia certo. A pressão constante, a recusa em aceitar uma segunda opinião, a insistência em métodos exclusivos, lembrava-lhe de vendedores desonestos que já havia encontrado no ramo de joias, pessoas que exploravam o desespero alheio. "Doutor,
O senhor poderia me dar uma cópia dos exames de Clara? Gostaria de guardá-los para meus registros. Claro, claro. Dr. Alencar respondeu rapidamente demais. Mas os exames mais específicos ainda estão sendo processados no laboratório. Uma tecnologia muito avançada, entende? Em alguns dias posso fornecer tudo. Marina puxou discretamente a barra da calça de Armando. Quando ele se abaixou, ela sussurrou em seu ouvido. Vovô, o doutor sempre diz que os exames estão sendo processados. Já faz muito tempo. Dr. Alencar, que não ouviu o comentário da criança, guardou seus instrumentos. Bem, Clara parece estável por hoje, mas precisarei voltar amanhã para a próxima aplicação. E Sr. Silveira? Ele encarou Armando diretamente. Espero que compreenda a urgência da situação. Cada dia de atraso no pagamento é um dia de risco para sua filha. Após a saída do médico, o quarto ficou em silêncio. Clara havia adormecido após a medicação. E Marina sentou-se numa cadeirinha, balançando as pernas nervosamente. Dona Lourdes, Armando chamou baixinho. Há quanto tempo esse médico trata Clara? Uns 2 meses. Ela piorou muito depois que ele começou a vir. Uma semente de dúvida começou a germinar na mente de Armando. Algo estava muito errado, e ele estava determinado a descobrir o quê. A manhã seguinte trouxe consigo um episódio que fez o coração de Armando acelerar de forma descontrolada. Ele havia retornado cedo ao quarto, trazendo frutas frescas e um termômetro digital, quando encontrou Marina sentada no chão, brincando com algo pequeno e brilhante. "O que é isso, querida?" perguntou, ajoelhando-se ao lado da neta. Marina ergueu um frasco de vidro vazio, do tamanho de um dedal. "Achei no lixinho lá fora. O doutor jogou fora ontem. Pensei que podia usar para guardar água para minhas bonequinhas." Armando examinou o frasco cuidadosamente. Havia ainda alguns vestígios de um líquido transparente no fundo e uma etiqueta parcialmente descascada, com palavras em outro idioma. Não parecia ser o mesmo medicamento importado da Suíça que Dr. Alencar havia aplicado em Clara. "Marina, você viu o doutor jogar mais frascos como este?" "Uhum", ela confirmou, balançando a cabeça. "Ele sempre joga uns frasquinhos diferentes. Às vezes são azuis, às vezes são transparentes. Mas ele sempre diz para a mamãe que é o mesmo remédio." Uma sensação gelada percorreu a espinha de Armando. Medicamentos diferentes sendo descritos como o mesmo tratamento? Isso não fazia sentido algum. Clara despertou naquele momento, tossindo fracamente. Sua pele estava ainda mais pálida que no dia anterior e suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Bom dia, filha. Como você está se sentindo?" "Pior." Ela admitiu com dificuldade. "Muito pior. É estranho. Quando o Dr. Alencar começou o tratamento, eu me sentia mal, mas não assim. Agora é como se algo estivesse me consumindo por dentro." Armando aproximou-se da cama, notando que Clara parecia ter perdido ainda mais peso. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras que não estavam lá 2 dias atrás. "Clara, quando seus sintomas começaram, antes ou depois de conhecer o Dr. Alencar?" Ela franziu a testa, tentando se lembrar. Eu estava me sentindo cansada, sim. Estava difícil trabalhar no salão. Eu sentia tonturas, mas era algo suportável. Foi depois que comecei o tratamento que... E que o quê? Que tudo piorou muito rápido. O doutor disse que era normal, que a doença estava progredindo. Neste momento, Dona Lourdes apareceu na porta com uma xícara de chá quente. "Desculpe interromper, mas tem uma mulher lá fora querendo falar com o senhor Armando. Disse que é muito importante."
Uma mulher de aproximadamente 40 anos aguardava no pequeno pátio da pensão. Tinha cabelos loiros oxigenados, roupas berrantes e uma expressão nervosa que não conseguia disfarçar. "O senhor é o pai de Clara?" perguntou sem preâmbulos. "Sou. E a senhora é?" "Sou a senhora Matilde, dona desta propriedade." Suas palavras saíam atropeladas, como se tivesse ensaiado um discurso. "Vim falar sobre o aluguel. Mesmo que o senhor esteja ajudando agora, Clara ainda tem 3 meses de atraso." Armando franziu o senho. 3 meses? Mas Dr. Zalencar não disse que o tratamento começou há 2 meses? A mulher hesitou, percebendo que havia dito algo inconveniente. "Bem, ela já estava com dificuldades antes. Quanto ela deve?" R$ 700, respondeu rapidamente. "Mas também tem as taxas extras por causa da situação especial." "Que situação especial?" "A doença dela pode ser contagiosa. Tive que tomar precauções especiais, comprar produtos de limpeza mais caros, avisar os outros inquilinos." "Senhora." Matilde evitava olhar diretamente para Armando. Algo não estava certo. "Doutor, Alencar havia mencionado uma síndrome neurológica degenerativa, não algo contagioso. Por que a senhoria estaria preocupada com contágio?" "Senhora Matilde, quem lhe disse que a doença de Clara era contagiosa?" Foi o doutor que a trata. Ele me explicou que eu precisava ter cuidados especiais." Armando tirou R$ 1.000 da carteira. "Isto cobre o aluguel em atraso e mais alguns meses adiantados. Mas quero sua palavra de que Clara e Marina não serão incomodadas." Os olhos da mulher brilharam ao ver o dinheiro, mas havia algo mais em sua expressão. Alívio misturado com culpa. Após ela partir, Armando voltou ao quarto onde encontrou Marina desenhando num caderninho velho. Os desenhos mostravam figuras simples, uma mulher na cama, uma menina e um homem de jaleco branco com uma cara muito feia. Marina: "Por que desenhou o doutor com essa cara?" "Porque ele é malvado." Ela respondeu sem hesitar. "Ele faz a mamãe chorar e sempre que ele vem, ela fica mais doente." A observação inocente da criança atingiu Armando como um tapa. Uma criança de 6 anos havia notado algo que ele, como adulto, estava apenas começando a suspeitar. Naquela tarde, enquanto Clara dormia depois de outra medicação aplicada pelo Dr. Alencar, Armando tomou uma decisão. Guardou cuidadosamente o frasco que Marina havia encontrado e mentalmente compilou uma lista de inconsistências. Medicamentos diferentes sendo descritos como iguais, uma doença que parecia piorar com o tratamento, alegações de contágio para uma síndrome neurológica e a recusa absoluta em permitir uma segunda opinião. Era hora de investigar o Dr. Henrique Alencar mais profundamente. Sua filha estava piorando a cada dia e ele tinha uma sensação crescente de que o próprio tratamento poderia ser a causa. De volta à joalheria no final da tarde, Armando encontrou Dona Irene organizando meticulosamente as peças do mostruário principal. Ela trabalhava com uma concentração incomum, como se estivesse tentando manter as mãos ocupadas para não deixar a mente vagar para preocupações maiores. "Como está, Clara?" perguntou sem erguer os olhos do colar de pérolas que polia. "Pior." Armando respondeu sinceramente, sentando-se pesadamente na cadeira atrás do balcão. "Muito pior. E eu estou começando a suspeitar que algo não está certo com esse médico." Dona Irene finalmente olhou para ele, suas mãos parando o movimento repetitivo. "Que tipo de coisa?" Armando contou sobre as inconsistências que havia observado. Os medicamentos diferentes, a piora de Clara, as alegações contraditórias sobre a doença. Dona Irene ouvia atentamente, seus olhos experientes captando nuances que um observador menos atento poderia perder.
Senhor Armando, ela disse lentamente, posso dar uma olhada no medalhão que a menina trouxe? Confuso, mas confiando no instinto da funcionária, Armando tirou o medalhão do bolso. Dona Irene o examinou sob a luz da lâmpada, virando-o cuidadosamente e usando uma pequena lupa que mantinha para examinar pedras preciosas. Sabia, ela murmurou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Eu sabia que havia algo especial neste medalhão. O que você descobriu? Olha de aqui. Ela apontou para uma área quase imperceptível na parte de trás do medalhão. Há uma pequena gravação, muito sutil, quase apagada pelo tempo. Armando pegou a lupa e examinou onde ela indicava. Havia, de fato, letras minúsculas gravadas no ouro. H.S. plus A.S. Amor Eterno, 1985. Helena Soares e Armando Silveira. Dona Irene disse suavemente. Sua esposa me mostrou esta gravação uma vez, pouco antes de morrer. Ela disse que era a prova de que o amor verdadeiro deixa marcas que o tempo não apaga. Armando sentiu os olhos marejarem. Helena havia gravado aquelas iniciais secretamente, como uma mensagem que só seria descoberta por quem realmente prestasse atenção aos detalhes. Mas há mais. Dona Irene continuou. Helena me contou algo sobre Clara naquela época. Ela estava preocupada com a filha. Preocupada como? Clara sempre foi muito sensível a medicamentos. Desde pequena, ela tinha reações adversas a quase tudo. Helena me disse que até um antibiótico simples podia deixar Clara muito doente. Foi um dos motivos pelos quais ela sempre preferiu tratamentos naturais. Armando se endireitou na cadeira. Sensível a medicamentos. Dona Irene. Clara está tomando várias substâncias diferentes todos os dias. E isso poderia explicar por que ela está piorando ao invés de melhorar. A funcionária concluiu, especialmente se o médico não soubesse sobre essa sensibilidade. Ou se ele soubesse e não se importasse, Armando murmurou sombriamente. Dona Irene hesitou antes de falar novamente. Senhor Armando, posso fazer uma sugestão? Claro. Há muitos anos, quando o senhor começou a joalheria, havia um cliente regular aqui, um médico aposentado, Dr. Benevolent. Ele era especialista em diagnósticos difíceis. Sua esposa, Helena, gostava muito dele. Armando franziu a testa, tentando se lembrar. Dr. Benevolent. O nome me soa familiar. Ele parou de vir depois do incidente. Que incidente? Dona Irene suspirou profundamente. O senhor investiu o dinheiro da aposentadoria dele num negócio que deu errado. Foram perdas significativas. Ele ficou muito amargurado e nunca mais quis falar com o senhor. A memória voltou como um tapa. Dr. Eduardo Benevolent, um homem íntegro que havia confiado nele num investimento de diamantes que acabou sendo uma fraude elaborada. Armando havia conseguido recuperar parte do dinheiro, mas não tudo. O médico havia perdido uma quantia considerável e, justificadamente, havia cortado relações com ele. Onde ele está agora? Ouvi dizer que se mudou para uma cidadezinha no interior. Virou um ermitão, meio amargurado com a vida. Mas, senhor Armando, se alguém pode dar uma segunda opinião honesta sobre o caso de Clara, é ele. Armando passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Procurar Dr. Benevolent significaria engolir o orgulho, admitir erros do passado e possivelmente ser rejeitado. Mas se isso pudesse salvar Clara, você saberia como encontrá-lo? Posso tentar. Ainda mantenho contato com a esposa de um antigo sócio dele. Naquele momento, o telefone da joalheria tocou. Armando atendeu e ouviu a voz trêmula de Dona Lourdes do outro lado da linha. Senhor Armando, venha rápido. Clara está muito mal. Ela começou a ter convulsões depois que o doutor foi embora hoje. A temperatura dela está muito alta e ela não responde quando a gente chama.
O sangue de Armando gelou. Chame uma ambulância, estou indo para aí. Enquanto corria para fora da joalheria, uma certeza absoluta se cristalizou em sua mente. Dr. Alencar não estava tratando Clara. Ele estava matando-a lentamente e Armando precisava agir antes que fosse tarde demais. A cada segundo que passava, sua filha estava se aproximando mais do ponto sem retorno e ele se sentia impotente contra um inimigo que usava a confiança e o desespero como armas. O hospital público estava lotado, mas Armando conseguiu que Clara fosse atendida rapidamente ao mencionar que pagaria por um quarto particular. Os médicos plantonistas a estabilizaram, controlando as convulsões com medicação intravenosa, mas o diagnóstico foi alarmante: sinais de intoxicação grave por substâncias desconhecidas. Senhor, sua filha apresenta sintomas compatíveis com envenenamento progressivo, explicou a Dr. Porta Santos, uma mulher jovem de óculos que examinara Clara minuciosamente. Precisamos saber exatamente que medicamentos ela vem tomando. Armando entregou os frascos que conseguira reunir do quarto de Clara. A médica os examinou com crescente preocupação. Estas substâncias, algumas nem deveriam estar disponíveis no mercado brasileiro, e certamente não para o tipo de tratamento que foi descrito ao senhor. Foi nesse momento que Marina, que havia permanecido silenciosa num canto do quarto, se aproximou timidamente da médica. Doutora, eu guardei uns papéis que o doutor malvado deixou cair. Ela tirou da pequena bolsinha de pano alguns papéis amassados. Armando reconheceu a letra de Dr. Alencar, mas as anotações eram em códigos que não compreendia. A doutora de Santos leu os papéis e empalideceu visivelmente. Meu Deus, estas são anotações sobre dosagens experimentais. E este nome aqui? Ela apontou para uma assinatura no canto. Este médico teve a licença cassada há 5 anos por experiências ilegais em pacientes. Dr. Henrique Alencar teve a licença cassada? Armando perguntou, sentindo o chão desabar sob seus pés. Sim. Ele estava testando drogas experimentais em pacientes pobres, alegando ser tratamentos revolucionários. Várias pessoas morreram. A médica pausou, observando Clara inconsciente na cama. Sua filha foi vítima de um charlatão perigoso. Armando sentiu uma fúria homicida subir do estômago até a garganta. Aquele homem havia usado o desespero de Clara, a inocência de Marina e seu próprio amor paternal para financiar experimentos cruéis. Sua filha estava morrendo não por uma doença rara, mas por envenenamento deliberado. Ela vai sobreviver? Perguntou com a voz embargada. Vamos fazer tudo o que pudermos. Mas, Sr. Silveira, algumas dessas substâncias causam danos irreversíveis. Precisamos de um especialista em toxicologia para avaliar exatamente o que foi administrado. Naquele momento, Dona Irene apareceu na porta do quarto, ofegante por ter corrido pelos corredores do hospital. Senhor Armando, consegui. Encontrei o Dr. Benevolent. Onde ele está? Numa cidade chamada Vale Verde, a 3 horas daqui. Falei com a esposa do antigo sócio dele. Ela disse que ele ainda atende algumas pessoas na comunidade, mas está muito amargurado. Não sei se ele vai querer ajudar. Armando olhou para Clara, pálida e frágil na cama de hospital, depois para Marina, que segurava a mão da mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto. A decisão se cristalizou em sua mente com absoluta clareza. Dona Irene, quero que fique aqui com Clara e Marina. Não deixe Dr. Alencar se aproximar nem por um segundo. Se ele aparecer, chame a segurança imediatamente. Aonde o senhor vai? Buscar Dr. Benevolent, mesmo que eu tenha que me arrastar aos pés dele e implorar perdão. A viagem para Vale Verde foi a mais longa da vida de Armando. A cada quilômetro pensava na filha lutando contra o veneno em suas veias, na neta que poderia ficar órfã e no orgulho estúpido que havia arruinado tantos relacionamentos ao longo dos anos.
Vale Verde era uma cidadezinha pitoresca encravada entre montanhas, com ruas de paralelepípedo e casas coloniais. A casa do Dr. Benevolent ficava no final de uma rua silenciosa, cercada por um jardim selvagem que outrora fora meticulosamente cuidado. Armando bateu na porta de madeira pesada, o coração disparando. Passos lentos se aproximaram do outro lado, e a porta se abriu, revelando um homem de cabelos completamente brancos, barba descuidada e olhos que já foram gentis, mas agora carregavam a dureza da desilusão. Doutor Eduardo Benevolent. O médico o reconheceu imediatamente. Seu rosto se contraiu numa expressão de desgosto profundo. Armando Silveira, disse friamente, depois de 15 anos, tem a audácia de aparecer na minha porta. Doutor, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Não tem mesmo. Dr. Benevolent começou a fechar a porta. É sobre minha filha, Armando gritou desesperadamente. Ela está morrendo envenenada por um charlatão. Minha neta de 6 anos pode ficar órfã. Por favor, eu imploro. A porta parou de se fechar. O médico observou o desespero genuíno no rosto de Armando. A mesma expressão de pânico que vira em centenas de pais desesperados ao longo de sua carreira. Sua filha, Clara. O senhor se lembra dela? Claro que me lembro. Helena sempre falava dela com tanto orgulho. Dr. Benevolent pausou, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Helena foi uma das poucas pessoas que me defendeu quando você arruinou minha aposentadoria. Armando engoliu em seco. Doutor, eu sei que cometi erros terríveis. Destruí sua confiança, causei prejuízos financeiros que nunca poderei reparar completamente. Mas Clara é inocente. Ela precisa do Senhor. Dr. Benevolent ficou em silêncio por longos momentos, observando o homem quebrado diante de sua porta. Finalmente, suspirou profundamente. Entre. Mas quero ouvir tudo, sem omitir nenhum detalhe. A sala de estar do Dr. Benevolent era um reflexo do homem que se tornara. Móveis antigos cobertos por lençóis, livros médicos empilhados em todos os cantos, e uma sensação geral de abandono que falava de sonhos desfeitos e confiança traída. Armando sentou-se numa poltrona desgastada, observando o médico preparar café com movimentos mecânicos. Conte-me tudo, Dr. Benevolent disse, servindo 2 xícaras com café forte que cheirava a solidão. Armando narrou os eventos das últimas semanas. O aparecimento de Marina na joalheria, o reencontro com Clara, as suspeitas crescentes sobre Dr. Alencar e, finalmente, a revelação de que o médico era um charlatão perigoso. Durante todo o relato, Dr. Benevolent permaneceu em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações num caderno velho. As substâncias que você descreveu, o médico disse finalmente. Algumas delas são derivados de medicamentos psiquiátricos obsoletos. Em doses pequenas, causam dependência. Em doses maiores, ele não terminou a frase. Causam o quê? Morte por falência múltipla dos órgãos, mas de forma lenta, permitindo que o perpetrador continue cobrando pelo tratamento. Armando fechou os punhos, tentando controlar a raiva. Pois aquele maldito estava matando minha filha lentamente para ganhar dinheiro. E provavelmente fez isso com muitas outras pessoas. Dr. Benevolent se levantou, caminhando até uma estante empoeirada. Armando, preciso que você entenda algo. Mesmo que eu concorde em ajudar Clara, os danos já causados podem ser irreversíveis. Mas há uma chance? Sempre há uma chance. Mas será um processo longo, caro e sem garantias. O médico pausou, observando uma fotografia antiga na estante. E isso me traz de volta à questão central. Por que eu deveria ajudar você? A pergunta pairou no ar
como uma lâmina suspensa. Armando sabia que chegara o momento da verdade, onde teria que confrontar não apenas os erros do passado, mas a pessoa que se tornara ao longo dos anos. Porque você não estaria ajudando a mim, respondeu lentamente. Estaria ajudando a uma criança inocente de 6 anos que pode perder a mãe. Estaria honrando a memória de Helena, que sempre acreditou na bondade das pessoas. Helena, Dr. Sir Benevolent murmurou, tocando a fotografia. Ela veio me ver depois que você perdeu meu dinheiro. Sabia disso? Armando balançou a cabeça negativamente. Ela chorou na minha frente, não pela perda financeira, mas porque sabia que isso destruiria nossa amizade. Helena me disse que você estava destruindo a si mesmo com a obsessão pelo sucesso, perdendo de vista o que realmente importava. As palavras cortaram Armando como navalhas. Ela nunca me disse isso, porque te amava demais para ferir seu orgulho. Mas ela sabia que você estava se transformando numa pessoa que ela não reconhecia. O médico voltou-se para encará-lo diretamente. Você se lembra da última conversa que tivemos, Armando? Eu não quero me lembrar. Eu disse que o dinheiro não era o mais importante, que nossa amizade valia mais que qualquer investimento. E você respondeu que sentimentos não pagavam contas. A memória voltou com força total. A sala de Dr. Benevolent, 15 anos atrás, o médico tentando ser compreensivo, enquanto Armando se defendia com frieza calculada, recusando-se a aceitar responsabilidade emocional pelo que havia acontecido. Eu estava errado, Armando disse com a voz embargada. Completamente errado. Eu era um homem arrogante, obcecado pelo sucesso, incapaz de admitir falhas. Perdi você, perdi Clara e quase perdi Helena também. Se ela não tivesse morrido antes que eu conseguisse afastá-la completamente. E o que mudou? Por que deveria acreditar que você é diferente agora? Armando pensou em Marina, seus olhos grandes e assustados na joalheria, a confiança inocente com que ela havia entregado o medalhão de sua avó. Pensou em Clara, frágil e envenenada. Ainda assim, tentando proteger o orgulho ferido do pai. Pensou em Helena, cujo amor havia transcendido a própria morte para reunir uma família despedaçada. Porque, ele disse lentamente, pela primeira vez em décadas, entendo que algumas coisas são mais importantes que o dinheiro. A família que construí e destruí. O legado de amor que Helena deixou. A possibilidade de Marina ter uma mãe viva e um avô que valha alguma coisa. Doutor. Benevolent observou o homem quebrado à sua frente, vendo não o empresário arrogante de anos atrás, mas um pai desesperado que finalmente havia encontrado suas prioridades. Helena deixou algo para você, disse subitamente, dirigindo-se a uma gaveta antiga. Ela me pediu para entregar, caso algo acontecesse a ela e você precisasse de orientação. Era uma carta, com a caligrafia delicada de Helena. Armando a abriu com mãos trêmulas. Meu querido Armando, se você está lendo isso, significa que finalmente entendeu que o amor é a única riqueza que realmente importa. Clara precisa de você, mas não do seu dinheiro. Ela precisa do pai que eu conheci e amei. Seja esse homem novamente. Com amor eterno, Helena. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de Armando. O médico observou em silêncio, reconhecendo o momento exato em que o orgulho finalmente se rendia à humildade. Dr. Benevolent, Armando disse com voz firme. Não posso desfazer o passado, não posso devolver seu dinheiro perdido ou os anos de amizade que desperdicei, mas se me der esta chance, juro pela memória de Helena que serei um homem melhor. O médico suspirou profundamente, guardando a fotografia de volta na estante. Prepare o carro, vamos salvar Clara.
A viagem de volta ao hospital foi uma corrida contra o tempo, com o Dr. Benevolent examinando cuidadosamente os frascos e anotações que Armando havia reunido. Sua expressão se tornava mais sombria a cada descoberta. "Este canalha é mais perigoso do que imaginei", murmurou, ajustando os óculos para ler uma etiqueta microscópica. Algumas dessas substâncias são derivados de pesticidas. Outras são hormônios sintéticos que causam dependência química. Ele criou um coquetel diabólico. Mas Clara pode se recuperar. Se agirmos rapidamente, sim, mas primeiro precisamos neutralizar as toxinas em seu organismo. Isso vai ser doloroso para ela. Chegaram ao hospital já no início da noite. Armando correu pelos corredores até o quarto de Clara, encontrando Dona Irene sentada ao lado da cama, segurando a mão de Marina, que dormia numa cadeira pequena. Clara estava consciente, mas claramente debilitada. "Pai", ela sussurrou ao vê-lo. "Dona Irene me contou sobre o Dr. Alencar. Eu sinto muito por ter sido tão ingênua." "Você não tem culpa de nada", Armando respondeu, beijando sua testa febril. "Trouxe alguém que vai ajudar você." Dr. Benevolent entrou no quarto e Clara o reconheceu imediatamente. "Dr. Benevolent, o senhor era amigo da mamãe." "Era sim, querida. E agora vou cuidar de você como cuidaria dela." O médico aproximou-se da cama, examinando Clara com a gentileza de quem realmente se importava. "Clara, preciso ser honesto. O tratamento vai ser difícil. Seu corpo está viciado nas substâncias que esse charlatão administrou. Haverá sintomas de abstinência." Marina despertou naquele momento, esfregando os olhos sonolentos. Ao ver Dr. Benevolent, ela se escondeu atrás de Armando. "Não se preocupe, pequena", o médico disse suavemente. "Não sou como o outro doutor. Vou fazer sua mamãe ficar boa de verdade. O senhor promete?" Marina perguntou com a seriedade de uma criança que já havia visto adultos quebrarem promessas importantes. "Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance." Dr. Benevolent explicou o procedimento à equipe médica do hospital. Seria necessário um processo de desintoxicação controlada, seguido por um tratamento regenerativo que poderia levar semanas. A doutora Santos, que havia atendido Clara inicialmente, ficou impressionada com os conhecimentos do médico aposentado. "Doutor Benevolent, seria possível o senhor supervisionar o tratamento? Nunca vimos um caso de envenenamento tão complexo." "Claro, doutora, mas há uma condição. Quero que Dr. Alencar seja impedido de se aproximar desta paciente. E quero que as autoridades sejam notificadas sobre suas atividades." Foi então que a senhora Matilde apareceu na porta do quarto, visivelmente nervosa e acompanhada por Dr. Alencar. O charlatão trazia sua maleta preta e uma expressão de autoridade forçada. "O que significa isso?" Dr. Alencar perguntou rispidamente ao ver Dr. Benevolent. "Quem autorizou a interferência de outro médico no meu tratamento?" "Eu autorizei", Armando respondeu, colocando-se protetivamente entre o charlatão e a cama de Clara. "E descobrimos suas mentiras, Dr. Alencar. Ou deveria dizer, ex-Dr. Alencar." O rosto do homem empalideceu visivelmente. "Oh, não sei do que está falando. Sabemos que sua licença foi cassada há 5 anos, Dr. Benevolent disse calmamente. Sabemos que você estava envenenando Clara sistematicamente e temos evidências de tudo." Dr. Alencar tentou manter a compostura, mas seu nervosismo era evidente. "Vocês estão cometendo um erro grave. Clara tem uma condição muito específica que apenas eu sei tratar." Marina se levantou da cadeira e correu até Armando. "Vovô, ele é o homem malvado dos meus desenhos.
A inocência da criança, apontando o dedo para Dr. Alencar, teve um efeito devastador. Dona Irene se levantou, encarando o charlatão com olhos flamejantes. "O senhor é um monstro", disse com voz trêmula de raiva. "Usar o desespero de uma mãe doente para fazer experimentos é imperdoável, senhora." Matilde tentou se esgueirar para fora do quarto, mas Dr. Benevolent a interceptou. "A senhora também tem participação nisso, não é?" Foi paga para facilitar o acesso dele a Clara. Eu não sabia que ele estava fazendo mal a ela." A mulher gaguejou. "Ele disse que era um tratamento especial." "Mentira!" Marina gritou com indignação infantil. "A senhora sempre sabia quando o doutor malvado vinha e sempre ficava do lado dele quando a mamãe chorava." Dr. Alencar, percebendo que sua farsa havia sido completamente exposta, tentou uma última cartada. "Vocês não entendem. Clara vai morrer sem meu tratamento. Apenas eu tenho o antídoto para as substâncias que ela já recebeu." "Mais mentiras," Dr. Benevolent disse firmemente. "Não há antídoto porque não há doença. Há apenas envenenamento progressivo que você causou." Naquele momento, 2 seguranças do hospital apareceram na porta, chamados pela Dota Santos. Dr. Alencar olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. "Isso não vai ficar assim," ele ameaçou, sendo escoltado para fora. "Vocês vão se arrepender de interferir no meu trabalho." "Sá." Matilde o seguiu, murmurando desculpas que ninguém quis ouvir. Quando o quarto finalmente ficou em silêncio, Clara começou a chorar. Não de dor física, mas de alívio e gratidão. Marina subiu na cama e abraçou a mãe, e Armando envolveu as duas em seus braços. "Agora," Dr. Benevolent disse suavemente, "vamos começar o verdadeiro tratamento. O caminho da cura." Os primeiros dias do verdadeiro tratamento foram os mais difíceis que a família havia enfrentado. Clara passou por um período intenso de desintoxicação, com sintomas que variavam desde tremores incontroláveis até alucinações causadas pela abstinência das substâncias viciantes que Dr. Alencar havia administrado. Armando não saiu do lado da cama da filha nem por um momento. Ele segurava sua mão durante as crises, limpava seu suor durante a febre e sussurrava palavras de encorajamento quando ela gritava de dor. Era como se estivesse tentando compensar uma década inteira de ausência em apenas alguns dias. "Pai," Clara murmurou numa das poucas horas em que estava lúcida, "por que você ficou?" "Porque aprendi que família é mais importante que orgulho," ele respondeu, ajustando o travesseiro atrás de sua cabeça. "12 porque amo você mais do que jamais soube expressar." Marina havia se tornado a pequena enfermeira da família. Ela trazia água fresca para a mãe, organizava os medicamentos prescritos por Dr. Benevolent com a precisão de uma profissional e fazia desenhos coloridos para decorar o quarto frio do hospital. Em seus desenhos mais recentes, apareciam 3 figuras sorridentes. Uma mulher na cama, mas agora com cores vivas ao invés de tons sombrios. Um homem de terno que ela havia aprendido a chamar de vovô e uma menina pequena cercada por corações. Dr. Benevolent visitava Clara 2 vezes por dia, monitorando cuidadosamente cada aspecto de sua recuperação. Ele havia trazido de Vale Verde uma maleta antiga, cheia de medicamentos naturais e técnicas que a medicina moderna às vezes esquecia em favor de tratamentos mais lucrativos. Clara sempre foi sensível a medicamentos químicos, ele explicou a Armando durante uma das consultas. Helena me contou isso anos atrás. Por isso, estou usando principalmente tratamentos à base de plantas medicinais e mudanças nutricionais. Está funcionando? Lentamente, mas sim,
O fígado dela está se regenerando. Os rins estão voltando ao funcionamento normal. Mas o sistema nervoso... Isso vai levar mais tempo. Dona Irene havia praticamente se mudado para o hospital. Ela alternava entre cuidar de Marina e administrar a joalheria à distância, sempre com o telefone à mão, caso Armando precisasse de alguma coisa. Sua devoção tocava profundamente o coração do patrão. Dona Irene, ele disse numa tarde em que Clara dormia profundamente, por que a senhora está fazendo tudo isso por nós? Porque Helena me pediu. Ela respondeu simplesmente. E antes de morrer, ela me fez prometer que cuidaria do Senhor se ele algum dia precisasse encontrar o caminho de volta para casa. O caminho de volta para casa? Para o homem que ela se apaixonou, o homem que colocava a família acima de tudo. Dona Irene sorriu tristemente. Ela sabia que o Senhor estava se perdendo, mas nunca perdeu a esperança de que encontraria o caminho de volta. Armando sentiu os olhos marejarem. E ela sempre foi mais sábia que eu. Durante a segunda semana, Clara teve uma recaída significativa. Seu corpo, ainda lutando contra os resíduos tóxicos, desenvolveu uma infecção grave que a deixou inconsciente por 3 dias. Marina não compreendia por que a mãe não acordava, e Armando viu seu próprio desespero refletido nos olhos assustados da neta. Vovô? Ela perguntou na terceira noite. A mamãe vai para o céu como a vovó Helena? A pergunta simples quebrou o coração de Armando. Ele pegou Marina no colo, sentando-se numa poltrona que havia se tornado sua segunda casa. Não sei, pequena, mas o que sei é que estamos lutando muito para que ela fique conosco. Você acha que a vovó Helena está ajudando? Armando olhou para o medalhão que Marina usava agora permanentemente no pescoço. A foto de Helena visível através do vidro transparente. Acho que sim. Acho que ela nunca parou de cuidar de nós. Foi naquela mesma noite que Clara acordou. Seus olhos estavam mais claros do que em semanas, e quando viu Armando e Marina dormindo abraçados na poltrona ao lado de sua cama, um sorriso genuíno iluminou seu rosto pela primeira vez desde o início de toda a aprovação. Pai, ela chamou suavemente. Armando despertou imediatamente, quase sem acreditar que Clara estava acordada e aparentemente lúcida. Como você está se sentindo? Melhor, muito melhor. Clara tentou se sentar, conseguindo pela primeira vez em semanas. E com fome, muita fome. Dona Irene, que dormitava numa cadeira próxima, acordou com um movimento e correu para avisar Dr. Benevolent. O médico chegou em poucos minutos, examinando Clara com cuidado. Os sinais vitais estão estabilizados, ele anunciou com satisfação evidente. A febre baixou completamente e a lucidez voltou. Clara, você se lembra de alguma coisa dos últimos dias? Lembro do pai segurando minha mão. Lembro de Marina cantando para mim. E lembro de sonhar com a mamãe. Clara olhou diretamente para Armando. Nos meus sonhos, ela dizia que nossa família estava sendo curada. Marina acordou nesse momento, vendo a mãe sentada e conversando. Ela gritou de alegria, subindo na cama para abraçar Clara com toda a força de seus pequenos braços. Mamãe, você voltou. Você voltou mesmo. Voltei sim, meu amor, e agora vamos ficar juntas para sempre. Dr. Benevolent observou a família reunida e sentiu uma satisfação profunda que não experimentava há anos. Era isso que a medicina deveria ser. Não apenas curar corpos, mas restaurar esperanças e reunir famílias. Acho, ele disse com um sorriso raro, que o pior já passou. Com Clara em franca recuperação, doutor. Benevolent considerou seguro transferi-la para um quarto particular mais confortável. O novo ambiente, com janelas amplas que deixavam entrar a luz natural e espaço suficiente para Marina brincar, trouxe um alívio palpável para toda a família.
Foi nesse quarto mais acolhedor que Armando finalmente encontrou coragem para abordar o assunto que há décadas permanecia como uma ferida aberta entre ele e Clara. "Filha", ele disse numa tarde, enquanto Marina dormia numa cama auxiliar. "E preciso falar sobre nossa briga, sobre as coisas terríveis que dissemos um ao outro." Clara, agora capaz de se sentar sem ajuda e com as cores voltando ao rosto, suspirou profundamente. "Eu também preciso falar sobre isso, pai. Carreguei tanto rancor durante todos esses anos. Você tinha razão em muitas coisas que disse", Armando admitiu, puxando a cadeira para mais perto da cama. "Eu realmente havia me tornado obcecado pelo trabalho. Estava mais interessado em construir um império comercial do que em entender os sonhos da minha própria filha. Mas eu também estava errada", Clara respondeu, lágrimas brotando em seus olhos. "Quando disse que preferia passar fome a aceitar sua ajuda, quando disse que você não era um pai de verdade, foram palavras cruéis demais. Por que você nunca me procurou, Clara? Mesmo quando Marina nasceu? Mesmo quando as coisas ficaram difíceis?" Clara limpou os olhos com a manga do camisão hospitalar. "Orgulho, pai. O mesmo orgulho teimoso que herdei de você. E também medo." "Medo de quê?" "Medo de que você olhasse para Marina e visse apenas mais uma responsabilidade financeira. Medo de que tentasse moldar ela do mesmo jeito que tentou me moldar." Clara pausou, observando a filha dormindo. "Eu queria que Marina crescesse livre para ser quem ela quisesse ser." Armando sentiu o peso dessa revelação. "E você achou que eu não permitiria isso?" "Na época, sim. Você queria tanto que eu assumisse a joalheria, que me casasse com alguém do nosso nível social, que seguisse o plano que havia traçado para minha vida. Nunca pareceu importar o que eu realmente queria. E o que você realmente queria?" Clara sorriu pela primeira vez ao falar do passado. "Eu queria pintar. Queria ter um ateliê pequeno, vender meus quadros em feiras, ensinar arte para crianças. Coisas simples, mas que me faziam feliz." "Por que nunca me disse isso claramente?" "Tentei, pai, várias vezes, mas você sempre mudava de assunto ou dizia que hobbies e não pagavam contas." Clara olhou diretamente para ele, igual ao que aconteceu com o Dr. Benevolent quando vocês perderam a amizade. A comparação atingiu Armando como um soco. "Você tem razão. Eu havia me tornado uma pessoa que só enxergava valor em termos financeiros." Naquele momento, Marina despertou, espreguiçando-se como um gatinho. Ela observou a conversa séria entre mãe e avô, com a intuição aguçada das crianças. "Vocês estão brigando de novo?" perguntou com preocupação. "Não, querida", Clara respondeu, estendendo os braços para a filha. "Estamos conversando sobre coisas importantes. Sobre como as famílias às vezes se perdem e depois se encontram novamente." Marina subiu na cama, sentando-se entre os dois. "Como no meu desenho." "Que desenho?" A menina correu até sua pequena mochila e retirou um papel dobrado. Era um desenho novo, diferente dos anteriores. Mostrava 3 figuras de mãos dadas e, acima delas, uma mulher sorridente com asas. "Esta é a vovó Helena", Marina explicou, apontando para a figura alada. "Ela está feliz porque nossa família está junta agora." Armando estudou o desenho, notando detalhes que uma criança não deveria teoricamente saber. A mulher alada usava um vestido com o mesmo padrão floral que Helena usava na foto do medalhão e segurava algo que parecia ser um colar. "Marina", ele perguntou suavemente, "como você sabe como a vovó Helena se vestia?" "Ela me conta nos sonhos", a menina respondeu naturalmente. "Ela disse que você e a mamãe precisavam conversar sobre as coisas tristes para ficarem felizes de novo." Clara e Armando trocaram olhares espantados.
Era impossível que Marina soubesse sobre os detalhes específicos da discussão que eles haviam tido anos atrás. Mas, de alguma forma, seus desenhos e comentários sempre pareciam refletir exatamente o que precisava ser dito. "Que mais a vovó Helena te disse?" Clara perguntou, fascinada. "Que o vovô tem um coração bom, mas que esqueceu disso por um tempo, e que você é forte como ela era, mas que também precisa perdoar." Marina pausou, olhando para os dois com seriedade. "E que ela deixou uma coisa especial para quando vocês ficassem amigos de novo." "Que tipo de coisa especial?" "Não sei. Ela só disse que estava numa caixa com flores." Armando franziu a testa. Uma caixa com flores. Subitamente, uma memória antiga veio à tona. Helena tinha uma caixa de madeira pintada com flores, onde guardava cartas e pequenos tesouros. Ele não via essa caixa desde a morte da esposa. Dona Irene, ele chamou quando a funcionária entrou no quarto trazendo lanche para Marina. "Sim, senhor Armando. Você sabe onde está a caixa de flores da Helena? Aquela de madeira pintada?" O rosto de Dona Irene se iluminou. "Claro! Está no depósito da joalheria. Helena me pediu para guardá-la lá quando ficou muito doente. Disse que um dia seria importante. Pode trazer aqui amanhã?" "Claro que sim." Clara observou a interação com crescente curiosidade. "Pai, que caixa é essa?" "Uma caixa onde sua mãe guardava coisas especiais, coisas que ela achava importantes demais para ficar em qualquer lugar comum." Armando segurou a mão da filha. "Clara, acho que sua mãe sabia que um dia precisaríamos encontrar nosso caminho de volta um para o outro. E ela deixou um mapa." Marina perguntou, animada com a ideia. "Talvez tenha deixado, pequena, talvez tenha deixado algo ainda melhor." Dona Irene chegou ao hospital na manhã seguinte carregando uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos, pintada à mão com delicadas flores em tons pastel. A tinta havia desbotado com o tempo, mas ainda era possível ver o cuidado artístico com que Helena havia decorado cada pétala, cada folha. "Eu limpei a poeira", Dona Irene explicou, colocando a caixa cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira. "Mas não abri. Helena me fez prometer que só o senhor ou Clara poderiam abrir." Marina observava a caixa com os olhos arregalados, como se pudesse sentir a magia que emanava dela. Clara, agora capaz de se sentar na poltrona ao lado da cama, estendia as mãos trêmulas em direção ao objeto que guardava as memórias de sua mãe. "Pai", ela disse suavemente, "acho que nós devemos abrir juntos." Armando assentiu, sentindo o coração acelerar. Por mais de 10 anos, ele havia evitado mexer nas coisas pessoais de Helena, incapaz de suportar a dor das lembranças. Agora, com Clara e Marina ao seu lado, sentia que finalmente tinha força para enfrentar o que quer que estivesse guardado ali. A fechadura da caixa era simples, apenas um pequeno trinco dourado. Quando Armando a abriu, um aroma sutil de lavanda, o perfume favorito de Helena, escapou, enchendo o quarto com sua presença quase tangível. Dentro da caixa, organizados com o cuidado meticuloso que caracterizava Helena, havia vários objetos, cartas amarradas com fita azul, pequenas fotografias, um caderninho de couro e, no fundo, embrulhado em papel de seda, algo que fez Armando conter a respiração. "Onde são cartas?" Clara observou, pegando delicadamente o maço amarrado. "Todas endereçadas a você, pai." As cartas tinham datas diferentes, algumas de mais de 15 anos atrás, outras mais recentes. Armando abriu a primeira com mãos trêmulas. "Meu querido Armando, hoje Clara disse novamente que quer estudar arte. Vejo seus olhos brilharem quando ela fala sobre isso. Do mesmo jeito que seus olhos brilhavam quando você me falava sobre seus sonhos de ter uma joalheria familiar. Por favor, não deixe que o sucesso te faça esquecer dos sonhos dos outros."
Com amor, Helena. Ela estava tentando nos aproximar. Clara murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mesmo quando eu estava rebelde e você estava distante, ela tentava construir pontes. Armando leu mais cartas em voz alta. Cada uma era uma tentativa gentil de Helena de fazê-lo compreender a filha, de explicar os medos de Clara, de sugerir maneiras de se conectarem. Algumas cartas mais recentes revelavam preocupações mais profundas. Armando, estou doente. Os médicos não disseram ainda, mas eu sei. Tenho medo de deixar vocês dois sem resolver essa distância entre vocês. Clara precisa de você, mas precisa do pai compreensivo que você é no fundo. Não do empresário bem-sucedido que você se tornou na superfície. Mamãe sabia que estava doente? Clara perguntou, a voz embargada. Parece que sim, Armando respondeu, encontrando mais cartas que confirmavam suas suspeitas. E ela estava preparando esta caixa como uma forma de nos ajudar depois que ela partisse. Marina, que havia permanecido silenciosa, apontou para o caderninho de couro. O que tem ali? Armando abriu o caderno e descobriu que estava repleto de desenhos de Clara, desenhos que Helena havia guardado secretamente ao longo dos anos. Havia paisagens, retratos, naturezas mortas, todos executados com um talento artístico evidente. Na última página, Helena havia escrito: Armando, nossa filha tem um dom extraordinário. Estes desenhos foram feitos entre os 12 e 17 anos, quando ela pensava que você os havia jogado fora. Eu os guardei porque sabia que um dia você precisaria ver o mundo através dos olhos dela. Pai, Clara sussurrou, você realmente jogou meus desenhos fora? Eu achei que eram só rabiscos. Armando admitiu, devastado. Eu não sabia, nunca realmente olhei para eles. Por isso, nunca mais desenhei quando saí de casa. Clara disse, fechando os olhos dolorosamente. Pensei que você os havia descartado porque não tinham valor. Finalmente. Armando desembrulhou o objeto no papel de seda. Era uma pequena escultura de argila, claramente feita por mãos infantis, representando uma família de 3 pessoas. Na base estava gravado, para o papai da Clara, 8 anos. Você fez isso para mim? No dia dos pais, você estava viajando a negócios e quando voltou, eu estava dormindo. Deixei na sua mesa, mas no dia seguinte tinha sumido. Clara tocou delicadamente a pequena escultura. Eu pensei que você não havia gostado. Eu nunca vi isso, Armando disse, examinando cada detalhe da pequena obra de arte. Deve ter ficado perdido entre os papéis do escritório. No fundo da caixa havia uma última carta, mais recente, datada apenas 2 meses antes da morte de Helena. Meus amores, se vocês estão lendo isso juntos, significa que o amor finalmente venceu o orgulho. Armando, Clara é artista como eu sempre soube que seria. Apoie os sonhos dela como uma vez apoiou os meus. Clara, seu pai tem um coração imenso, mas às vezes se perde tentando proteger quem ama. Sejam pacientes um com o outro e cuidem da minha netinha com todo o amor que eu gostaria de ter dado a ela. Vocês são minha maior obra de arte, uma família imperfeita, mas cheia de amor. Helena. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Clara e pelo barulho suave de Marina subindo na poltrona para abraçar o avô. Armando segurou a família que quase havia perdido, sentindo o peso de todos os anos desperdiçados, mas também a leveza de uma segunda chance. Pai, Clara disse através das lágrimas, eu perdoo você e espero que você me perdoe também. Já perdoei há muito tempo, Armando respondeu, beijando a testa da filha. Agora precisamos perdoar a nós mesmos e seguir em frente. Marina, sempre prática em sua inocência.
Levantou a cabeça e disse: então agora podemos ser uma família de verdade? Sim, pequena. Armando sorriu através das lágrimas. Agora podemos ser uma família de verdade. Naquele momento, no quarto de hospital perfumado com lavanda e repleto de lembranças redescobertas, 3 gerações finalmente se reuniram não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Helena, através de sua sabedoria póstuma, havia conseguido o que parecia impossível: curar feridas que pareciam incuráveis e reunir corações que o orgulho havia separado. 3 semanas após a abertura da caixa de Helena, Clara estava forte o suficiente para receber alta médica. Dr. Benevolent havia monitorado cuidadosamente cada aspecto de sua recuperação, e os resultados eram melhores do que qualquer um ousara esperar. Os órgãos de Clara haviam se regenerado quase completamente e sua energia voltara gradualmente. Mas os verdadeiros milagres estavam acontecendo fora dos exames médicos. A família havia decidido não voltar ao quarto miserável da pensão. Armando alugara um apartamento amplo e bem iluminado, num bairro tranquilo, onde Clara teria espaço para montar um pequeno ateliê e Marina poderia brincar em segurança. Pai, Clara disse, enquanto organizavam as poucas pertences que valiam a pena levar da antiga moradia. Não quero que você pense que agora estou interessada no seu dinheiro. E eu não quero que você pense que estou tentando comprar seu amor. Armando respondeu, carregando uma caixa de tintas e pincéis que havia comprado para ela. Estou apenas tentando dar o apoio que sempre deveria ter dado. Marina corria de um lado para outro do apartamento novo, maravilhada com o quarto que seria só dela, com a janela que dava para um parquinho. Com a cozinha, onde poderia ajudar a mãe a cozinhar. Para ela, aquilo não era luxo, era simplesmente um lar de verdade. Dr. Benevolent visitava Clara regularmente, não apenas para consultas médicas, mas como o amigo da família que havia se tornado novamente. A reconciliação com Armando havia devolvido algo que o médico pensara ter perdido para sempre: a satisfação de praticar medicina com compaixão genuína. Clara, ele disse durante uma das consultas, gostaria de fazer uma proposta. Estou pensando em voltar à ativa, pelo menos parcialmente. Que tal abrirmos uma clínica comunitária? Você poderia coordenar atividades de arte-terapia para pacientes em recuperação. Os olhos de Clara se iluminaram. Arte-terapia? Seus desenhos durante a recuperação me mostraram como a arte pode ser curativa. Muitos pacientes poderiam se beneficiar disso. Era a oportunidade perfeita. Clara poderia usar seu talento artístico de forma profissional, ajudando outras pessoas, enquanto Dr. Benevolent retornava à medicina com renovado propósito. Enquanto isso, a justiça finalmente alcançara Dr. Alencar. As autoridades, munidas das evidências coletadas por Dr. Benevolent e dos depoimentos de Clara, haviam construído um caso sólido contra o charlatão. Outras vítimas começaram a aparecer, encorajadas pelo exemplo de Clara. Dona Lourdes, a antiga vizinha de Clara, foi uma das principais testemunhas. Aquele homem destruiu várias famílias no bairro, ela declarou às autoridades. Sempre prometia curas milagrosas para pessoas desesperadas. Matilde também enfrentou consequências, embora não fosse criminalizada. Perdeu a licença para operar a pensão após uma investigação revelar que ela facilitava atividades ilegais em troca de pagamentos. O prédio foi vendido e os inquilinos honestos foram realocados em condições melhores. Vovô, Marina perguntou numa tarde, enquanto desenhava na mesinha nova de seu quarto, o doutor malvado não vai mais voltar? Não, pequena, ele nunca mais vai poder fazer mal a ninguém. E a senhora malvada também não? Também não.
As pessoas más tiveram que pagar pelo que fizeram. Marina acenou satisfeita e voltou ao seu desenho. Seus trabalhos artísticos haviam evoluído notavelmente. Agora, ela desenhava paisagens coloridas, animais sorridentes e sempre uma família feliz no centro de cada composição. Clara estava florescendo de maneiras que surpreendiam até ela mesma. Além de colaborar com o Dr. Benevolent na clínica comunitária, ela havia começado a vender seus quadros numa pequena galeria local. Suas obras, influenciadas pela experiência de superação que havia vivido, tocavam profundamente quem as via. "Pai", ela disse numa noite enquanto jantavam juntos, algo que havia se tornado um ritual sagrado na família. "Quero que você saiba que estou feliz, genuinamente feliz, pela primeira vez em anos." "Eu também estou feliz", Armando respondeu, observando Marina pintar cuidadosamente uma paisagem com aquarelas. "Mais feliz do que imaginei ser possível depois de perder sua mãe." "Acho que a mamãe está feliz também", Marina disse, sem levantar os olhos da pintura. "Ela me disse nos sonhos que a família dela estava completa agora." Dona Irene, que havia se juntado a eles para o jantar, outro novo ritual, sorriu com lágrimas nos olhos. Helena sempre disse que o amor encontra um jeito. A joalheria também havia passado por transformações. Armando mantinha o negócio, mas agora com uma perspectiva diferente. Ele havia criado um programa onde parte dos lucros era destinada à clínica comunitária e contratara 2 funcionárias extras para poder passar mais tempo com a família. "Sabe", ele disse a Dona Irene numa manhã tranquila na loja, "nunca pensei que dinheiro pudesse comprar felicidade. Mas também nunca imaginei que a verdadeira riqueza não tinha nada a ver com dinheiro. O senhor aprendeu o que Helena sempre tentou ensinar", ela respondeu, polindo cuidadosamente um colar de pérolas, "que as joias mais preciosas são os relacionamentos que cultivamos." Dr. Benevolent havia se estabelecido permanentemente na cidade, dividindo seu tempo entre a clínica comunitária e consultas particulares. A amizade renovada com Armando havia devolvido ao médico a paixão pela profissão e a confiança na bondade humana. "Armando", ele disse durante um almoço no apartamento da família, "quero agradecer por me dar a chance de perdoar e ser perdoado. Estes últimos meses me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. Obrigado por salvar minha filha." Armando respondeu, observando Clara ensinar Marina a misturar cores numa paleta, em todos os sentidos possíveis. À medida que as semanas passavam, a rotina da família se estabelecia em torno de pequenos rituais de amor. Café da manhã juntos antes de Armando ir para a joalheria, tardes em que Clara pintava enquanto Marina brincava ou desenhava ao lado, jantares onde conversavam sobre os eventos do dia e noites em que liam histórias antes de Marina dormir. Marina havia se matriculado numa escola próxima e estava fazendo amigos pela primeira vez. Suas professoras comentavam sobre sua inteligência excepcional e sua habilidade artística precoce, mas principalmente sobre sua capacidade de espalhar alegria por onde passava. "Ela tem algo especial", a professora comentou com Clara durante uma reunião. "Uma luz interior que toca todas as pessoas ao redor. Ela herdou isso da bisavó", Clara respondeu, tocando instintivamente o medalhão que agora usava no pescoço, tendo recebido de Marina num gesto espontâneo de amor. A casa tornou-se um lar no verdadeiro sentido da palavra. As paredes se encheram com os quadros de Clara e os desenhos de Marina. A cozinha sempre cheirava a comida caseira. As risadas ecoavam pelos corredores. E todas as noites, antes de dormir, Armando olhava para a foto de Helena na mesinha de cabeceira e sussurrava: "Obrigado por nos mostrar o caminho de volta para casa."
6 meses haviam se passado desde aquela manhã fatídica em que Marina entrara na joalheria com o medalhão de Helena. Agora, numa tarde dourada de primavera, a família se preparava para um evento especial, a inauguração oficial da clínica comunitária Helena Silveira, um sonho que havia nascido da união entre a sabedoria médica de Dr. Benevolent e a visão artística de Clara. Armando ajustava a gravata diante do espelho do quarto, observando sua própria imagem com surpresa. O homem sombrio e melancólico, que evitava seu próprio reflexo, havia dado lugar a alguém com olhos brilhantes e um sorriso genuíno. As rugas de preocupação foram substituídas por linhas de expressão que falavam de risadas compartilhadas e momentos de alegria. "Vovô, você está muito bonito", Marina exclamou, aparecendo na porta usando um vestidinho azul novo, com o medalhão de Helena reluzindo em seu pescoço. Aos 7 anos completos, eles haviam celebrado seu aniversário com uma festa que reunira todos os amigos que a família havia feito. Ela irradiava a mesma vivacidade que Helena possuía nas fotografias antigas. "Obrigado, princesa, e você está linda como sempre." Clara apareceu em seguida, vestindo um conjunto elegante, mas confortável, carregando uma pasta com os materiais para a apresentação do programa de arte-terapia. Sua transformação talvez fosse a mais impressionante de todas. De uma mulher devastada pela doença e pela pobreza, havia se tornado uma artista respeitada e uma terapeuta dedicada, irradiando uma serenidade que vinha de ter encontrado seu verdadeiro propósito. "Estão prontos?" ela perguntou. Mas sua pergunta era retórica. Todos sabiam que aquele dia representava muito mais que a inauguração de uma clínica. Era a celebração de uma família que havia ressuscitado das cinzas de suas próprias feridas. A cerimônia de inauguração foi realizada no salão principal da clínica, um espaço amplo e luminoso que Clara havia ajudado a decorar. As paredes exibiam uma mistura harmoniosa de informações médicas e obras de arte, algumas de Clara, outras de pacientes que já haviam se beneficiado do programa piloto de arte-terapia. Dr. Benevolent, agora com uma vitalidade renovada que o fazia parecer 10 anos mais jovem, dirigiu-se aos presentes com a eloquência de alguém que havia redescoberto sua paixão profissional. "Esta clínica representa mais que um novo empreendimento médico", ele disse, observando Armando, Clara e Marina na primeira fila. "Representa a prova de que a cura verdadeira acontece quando combinamos ciência, arte e amor incondicional." Clara foi convidada a falar sobre o programa de arte-terapia. Sua voz, antes frágil e hesitante, agora soava clara e confiante, enquanto explicava como a expressão artística poderia acelerar processos de cura e ajudar pacientes a processarem traumas e doenças. "A arte", ela disse, "tem o poder de transformar dor em beleza, medo em esperança e isolamento em conexão. Cada pincelada, cada desenho, cada cor escolhida é um passo na jornada de volta à vida plena." Marina, sentada ao lado do avô, desenhava discretamente num pequeno caderno que sempre carregava. Seu desenho mostrava a clínica cercada por flores coloridas, com pessoas sorridentes entrando e saindo, e no céu, uma figura feminina com asas observando tudo com aprovação. Depois da cerimônia oficial, houve uma recepção no jardim da clínica. Dona Irene, agora oficialmente aposentada, mas permanecendo como consultora especial de Armando, circulava entre os convidados com o orgulho de uma avó exibindo os netos. "O senhor Armando sempre foi um bom homem", ela dizia para quem quisesse ouvir. "Só precisava aprender a olhar para o lugar certo para encontrar a verdadeira riqueza." Dr. Benevolent se aproximou de Armando durante a recepção,
carregando 2 taças de suco de uva. Ambos haviam optado por não beber álcool, preferindo manter a mente clara para cada momento precioso da vida. Armando, ele disse, quero que saiba que estes últimos meses me devolveram algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? A fé na humanidade, a capacidade de perdoar, a alegria de fazer a diferença na vida das pessoas. O médico pausou, observando Clara, que demonstrava técnicas de pintura para um grupo de interessados. Sua filha é extraordinária. Helena ficaria orgulhosa. Fico pensando, Armando refletiu, como seria diferente se eu tivesse escutado Helena desde o início, se tivesse apoiado os sonhos de Clara, ao invés de impor os meus. Não podemos mudar o passado, Dr. Benevolent respondeu sabiamente, mas podemos honrá-lo construindo um futuro melhor. Marina correu até eles naquele momento, segurando o caderno de desenhos. Vovô, Dr. Eduardo, fiz um desenho especial. O desenho mostrava 2 figuras masculinas, uma representando Armando, outra Dr. Benevolent, apertando as mãos sob um arco-íris. Acima delas, escrito com a caligrafia caprichosa de uma criança de 7 anos, estava Amigos para sempre. É lindo, Marina, Dr. Benevolent disse, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Posso ficar com ele? Claro, fiz especialmente para o senhor. Porque você salvou a mamãe e trouxe o vovô de volta para casa. Conforme o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, a família se preparou para voltar para casa. O apartamento que haviam transformado em lar os aguardava com promessas de jantares tranquilos, conversas ao pé da lareira e a continuação da rotina que haviam construído com tanto carinho. No carro, Marina adormeceu no banco traseiro, abraçada a uma boneca nova que Dr. Benevolent havia lhe dado de presente pela inauguração da clínica. Clara dirigia com serenidade, ocasionalmente trocando olhares carinhosos com Armando no banco do passageiro. Pai, ela disse suavemente, você acha que conseguimos honrar a memória da mamãe? Armando observou pelo retrovisor Marina, dormindo peacefully. Depois, olhou para Clara, vendo nela não apenas sua filha, mas uma mulher forte e realizada que havia superado adversidades inimagináveis. Acho que fizemos mais que isso, ele respondeu. Acho que provamos que o amor que ela plantou em nós era forte demais para ser destruído pelo tempo, pelo orgulho ou pelas dificuldades. Naquela noite, depois que Marina foi colocada na cama e Clara se retirou para seu ateliê para trabalhar numa nova pintura inspirada no dia especial, Armando se sentou em sua poltrona favorita na sala de estar. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de paz, não de solidão. Ele retirou do bolso o medalhão que Marina havia insistido para que ele guardasse por alguns dias. Ela disse que a vovó Helena queria falar com ele. Abriu cuidadosamente, observando mais uma vez o rosto jovem e radiante da esposa que havia sido sua fonte de força durante tantos anos. Helena, ele sussurrou para a fotografia, nossa menina cresceu e se tornou uma mulher extraordinária. Nossa neta é uma pequena artista cheia de luz, exatamente como você. E eu finalmente aprendi a ver o que você sempre tentou me mostrar. Uma brisa suave entrou pela janela entreaberta, fazendo as cortinas dançarem gentilmente. Por um momento, Armando jurou sentir o perfume de lavanda no ar e uma presença calorosa ao seu lado. Fechou o medalhão com cuidado e o colocou sobre a mesa de centro, ao lado de uma fotografia recente da família. Ele, Clara e Marina sorrindo no parque com o Dr. Benevolent e Dona Irene completando o grupo que havia se tornado sua verdadeira família.
Marina havia pintado uma moldura colorida ao redor da fotografia, e embaixo, com sua letra ainda infantil, mas cheia de determinação, havia escrito: "Minha família do coração". Armando sorriu, sentindo uma paz profunda se instalar em seu coração. Havia demorado 60 anos para entender completamente, mas finalmente sabia qual era o verdadeiro tesouro da vida. Não eram as joias que vendiam em sua loja, nem o dinheiro que acumulara, nem o sucesso profissional que tanto perseguira. O verdadeiro tesouro eram os momentos como aquele: uma casa cheia de amor, uma família reunida, a certeza de que havia pessoas no mundo que se importavam genuinamente umas com as outras. Eram os desenhos de Marina na geladeira, os quadros de Clara nas paredes, as risadas que ecoavam pelos corredores, os jantares em que conversavam sobre tudo e nada. Eram as segundas chances que a vida às vezes concedia para aqueles dispostos a engolir o orgulho, abrir o coração e aceitar que o amor era, afinal, a única força capaz de curar qualquer ferida e reunir qualquer família. Do quarto de Marina, chegou o som suave de uma música que ela havia inventado e cantarolava enquanto dormia. Uma melodia sobre famílias que se perdem e se encontram. Sobre avós e netas, sobre o amor que nunca morre verdadeiramente. Armando fechou os olhos, sorrindo, sabendo que Helena estava finalmente em paz, sabendo que sua família estava finalmente completa e sabendo que o futuro, pela primeira vez em décadas, brilhava com a promessa de muitas alegrias compartilhadas. O medalhão sobre a mesa captou um raio de luar que entrava pela janela, fazendo o ouro reluzir suavemente na escuridão. E naquele brilho dourado, alguém muito atento poderia jurar ter visto o reflexo de uma mulher sorrindo, finalmente satisfeita ao ver que sua maior obra de arte, uma família unida pelo amor, estava, enfim, completa e protegida para sempre.